Bom dia, famílias. Eu estou aqui com vocês agora para a gente conversar um pouquinho sobre como a gente pensa que vai funcionar no início de maio e até quando esse período de isolamento social ele permanecer, né? Então, assim, para a gente pensar numa proposta, eu precisei revisitar, né, tanto os documentos oficiais do Ministério da Educação, né, as diretrizes nacionais da educação infantil, como também revisitar os documentos da Vila, né, quando a gente se depara com princípios que norteiam a nossa proposta pedagógica. Né? E assim, é um momento que ele é novo, né? Um momento que a gente nunca viveu, e como tudo que é novo, a gente precisa pensar e refletir sobre a melhor forma, né, de como trabalhar. Né? Longe de ser o ideal, a gente sabe que o ideal era a gente estar juntinho, mas pensando nesses princípios e na proposta pedagógica da escola, me vieram muitas perguntas, né? Assim, de como transformar esse período de distanciamento em algo que fosse prazeroso e produtivo para as crianças e que também se encaixasse dentro da rotina, né, de cada casa. Quando a gente olha para os documentos oficiais, a gente se depara com o primeiro princípio de que a educação é um direito das crianças, né? As crianças têm direito a ter acesso às ferramentas, às propostas, para que a partir delas eles construam seus conhecimentos e evoluam nos aspectos que o Ministério da Educação estabelece. Mas como fazer isso à distância? Quando a gente olha para a proposta pedagógica da escola, a gente percebe que é uma proposta que ela é interacionista, ela é relacional e que dentro de tudo que a gente pensou sobre currículo, é a partir das vivências que a gente faz com as crianças. Né? Tudo feito no real, no concreto, a partir da rotina que cabe a cada faixa etária. Né? Então, pensando dessa forma, tudo que acontece no dia das crianças é currículo. Né? Quando a gente senta com eles na hora do lanche e faz todo um trabalho de intervenção, de estimulação alimentar, isso é currículo. Quando a gente vai para o tempo de banho e trabalha lá as partes do corpo, como cuidar do corpo, como lavar o cabelo, como lavar as mãos, isso é currículo. Quando a gente senta com eles em grupo e pede que cada um fale, isso também é currículo. Então, como transformar tudo isso que faz parte do currículo da educação infantil para uma proposta que vai acontecer em casa? Né? Então, pensando, né, por esse princípio aí, a proposta de videoaula, né, de ensino EAD para a educação infantil, ele fica inviável, né? Não atende a todos os princípios que regem a infância. Né? E aí a gente foi tentando, né, refletir junto com todos os princípios que regem a infância. Né? E aí a gente foi tentando, né, refletir junto com a equipe técnica da escola, com colegas de outras escolas, escolas até que no primeiro momento tiveram a intenção de fazer o ensino EAD e já estão se repensando porque não alcançou o objetivo, né, que é contribuir para a construção do conhecimento pelas crianças. Essas escolas estão se revendo também. Conversei com colegas de outras escolas, de outras regiões, até para a gente saber, né, muitas cabeças pensando juntas, de repente a gente encontrava uma solução. Conversei inclusive com um dos organizadores da BNCC, né, que é o Paulo Fock, que é um pedagogo que eu admiro muito. E aí, diante de todas essas reflexões, de toda essa conversa, a gente da Vila, né, chegou a uma conclusão de encontrar um meio termo, né, uma proposta que não fosse através de videoaulas, porque não é assim que a gente pensa a educação, e nem é a proposta que a gente acredita que é um ensino presencial, na convivência, na rotina diária, né, olho no olho de vocês e das crianças. E a forma que a gente encontrou, que a gente pensa que pode atender, né, ao máximo nesse momento, no momento que a gente está vivendo, né, mundialmente, seria uma proposta onde a gente estaria compartilhando com vocês, né, uma rotina. Vocês vão estar recebendo, a ideia é que vocês recebam sempre nascencialmente pela coordenação, porque as professoras, né, estão de férias. Primeira semana vocês vão estar recebendo na sexta-feira para viver a partir do dia
4 de maio, que é uma segunda-feira. E aí dentro dessa rotina tem tanto atividades da rotina diária das crianças, que envolvem as atividades de vida prática, como alimentação, higiene, sono, como também tem algumas propostas pedagógicas que são possíveis, né, de serem realizadas em casa e que vocês vão estar podendo estar propondo para as crianças nesse tempo. A ideia dessa proposta não é que seja obrigatória, precisa ser leve, né? E as crianças são muito termômetro disso, vocês vão estar sentindo como é que as crianças vão estar vivendo esse momento em casa. E ao final de cada semana, né, vocês vão estar recebendo uma avaliação para estar dando esse feedback para a gente da escola. Se a semana funcionou, se a rotina foi adequada, como a criança de vocês reagiu diante daquela atividade. Todas as rotinas elas são por nível, então a gente teve que olhar para as características de cada faixa etária, como também para os objetivos dentro de cada campo de experiência, que é para poder a gente aproveitar ao máximo esse tempo distante, para que quando a gente volte, as crianças não tenham se distanciado tanto dos objetivos que a escola propõe, né? Então a ideia inicial é ofertar essas rotinas e estar avaliando com vocês semanalmente como essa rotina acontece. Né, dentro do que é inicial é ofertar essas rotinas e estar avaliando com vocês semanalmente como essa rotina acontece. Né, dentro do que é pedagógico foi o que nós pensamos. Não sabemos se esse é o ideal, né, mas é o que a gente encontrou de mais respeitoso e honesto, tanto com vocês como com as crianças. Cada família vai avaliar também como é que é essa proposta dentro de cada casa, né? Porque nós sabemos que vocês também estão trabalhando em casa, tem todos os afazeres da casa, então é preciso a gente equilibrar o que a gente propõe com o que é possível, né? Dentro da casa de vocês. E aí, assim, essa é a proposta inicial. Não é nada fechado, né? A gente pode voltar a conversar sobre isso, eu vou estar na escuta via Agenda Edu com vocês o tempo inteiro, né? Em paralelo a isso, os demais setores da escola, né, setor de nutrição e setor de psicologia, vai estar funcionando com uma sistemática de plantões, que vocês podem estar falando com eles, tanto via telefone como pela Agenda Edu. O setor de nutrição está preparando para vocês um cardápio para esse momento. A gente sabe que tem que fortalecer a saúde das crianças, né, é um período que, independente da pandemia, já as crianças já tinham um adoecimento maior por conta das chuvas e tudo. Então, como fortalecer a alimentação das crianças, né, de forma lúdica, prazerosa, em casa, né? Então, a Camila está preparando, está ficando muito bacana o cardápio que ela está fazendo. A Camila está ficando muito bacana o cardápio que ela está fazendo. A Camila também vai fazer umas atividades de culinária, né, com vocês. Ela vai mandar esses vídeos para que vocês mostrem para as crianças e façam as receitas com as crianças. O Tiago, no setor de psicologia, vai ter os horários que ele já disponibilizava para a escola, se disponibilizando para escutá-los e orientá-los no que for preciso, também à distância, né? Então a gente vai usar como canal tanto a Agenda Edu como o telefone da escola. A gente vai mandar para vocês posteriormente, né, o calendário desses plantões. E para a educação infantil, as professoras vão estar propondo algumas atividades a partir de vídeo, né? A gente está montando ainda como é que vai ser a rotina desses vídeos, mas são vídeos que elas vão alternar entre contação de história e atividades de artes, que são duas linguagens que a gente pensa que através de vídeo vai ser bacana para as crianças, né? Então, assim, as professoras vão estar voltando agora no final de abril, né? Dia 30 se encerra o período de férias, e a gente começa a partir do dia 4 com essa proposta pertinho de vocês, como a gente sempre se propôs, certo? Eu fico muito agradecida de estar aqui, de estar conversando com vocês, mesmo que seja dessa forma. Eu desejo de coração que todos estejam bem, né, e com saúde, que é o principal nesse momento. E mando um abraço de todos nós que fazemos a Vila. Que Deus abençoe vocês.